Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre uma das preces que se encontram na coletânea de preces espíritas, capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a hora de dormir. Como nós temos feito alguns estudos aqui no nosso canal sobre o sono e os sonhos, né, as questões do Livro dos Espíritos, então acho que se enquadra bem aqui dentro do contexto daquilo que a gente vem estudando. Então, por isso, deste pequeno estudo também. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, temos o capítulo 8, que trata da emancipação da alma, onde nós vamos também estudar sobre o sono e os sonhos, bem como outros itens. Só para esclarecer um pouquinho aqui com relação a duas perguntas, né, básicas aqui que o Livro dos Espíritos nos traz como base, evidentemente, para os estudos posteriores a respeito do tema, nós temos o seguinte, na questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ou seja, se refere ao espírito que habita aqui no nosso corpo, né? A gente pode falar o espírito encarnado como sendo sinônimo da alma. Se esse espírito, então, encarnado, se ele permanece aqui de bom grado, né, a expressão que ele utilizou, né, aqui enquanto encarnado, utilizando desse corpo. E os espíritos nos respondem o seguinte: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Sabemos que o nosso mundo ainda oferece a nós, enquanto espíritos que aqui encarnam, corpos bastante grosseiros, quando nós relacionamos essa grosseria à matéria que compõe o nosso corpo, né? Como assim? Quer dizer, existem mundos diferentes do da Terra, onde ali, se nós considerarmos estes mundos como sendo mais avançados, em termos de progresso espiritual dos espíritos que ali habitam, né? Este corpo que esses espíritos, portanto, utilizam para se manifestarem ali enquanto encarnados também, é um corpo, ou pode ser um corpo, menos grosseiro, dado que este mundo é mais avançado, é o que nós falamos, né? É um mundo superior. Existe, além da progressão dos espíritos, a progressão dos mundos também. A doutrina espírita nos esclarece isso. E sabemos que as nossas encarnações não se dão apenas aqui na Terra. Elas se dão nos diferentes mundos, nas diferentes casas do Pai, das moradas existentes no universo, onde cada um desses mundos serve de habitação para os espíritos que alcançaram um determinado grau da sua escala evolutiva. Então, quer dizer, em mundos mais evoluídos, guardando, portanto, uma relação com os espíritos que ali habitam, superiores, quando se comparado a nós temos ali corpos materiais que são menos grosseiros. Qual é o impacto disso? O impacto é que o espírito ele se sente menos influenciado, vamos colocar assim, né, pela matéria. Vamos ver se a gente encontra um outro termo. Ele sofre menos a influência da matéria e consegue, com maior amplitude, dar vazão às suas faculdades espirituais. Aqui em corpos bastante grosseiros, a matéria que prende o espírito encarnado, né, enquanto ele aqui está passando pela sua vida corpórea, ou seja, pela sua encarnação, este corpo, sendo bastante material, oferece, portanto, uma barreira muito grande ao espírito às suas manifestações. E, portanto, o espírito, né, se sentindo preso a esse corpo, aspira constantemente à sua libertação no sentido que ele se sente, portanto, digamos, como que eu posso colocar? A expressão está fugindo, mas como se ele estivesse ali, né, sofrendo essa influência constantemente, né? O que atrapalha ele, de uma certa maneira, a dar vazão às suas faculdades. Então, a gente pensa, né? Será que, portanto, a gente encarna e permanece durante toda a vida, portanto, nesta condição? Nós continuamos, enquanto encarnados, presos ao corpo, sim. Mesmo que nosso espírito possa ter possibilidades de se emancipar e isso conceder ao espírito uma liberdade provisória e temporária, né? Uma liberdade relativa. Quer dizer que existem momentos nos quais o nosso espírito ele pode, de uma certa maneira, sair do nosso corpo. Apesar de que, enquanto
passando pela vida corporal, ele se mantenha ligado a ele, né, através de uma extensão do perispírito que nós denominamos comumente como sendo o cordão de prata. E a gente pergunta, mas quando que isso acontece? Quando que essa emancipação acontece? Ela pode ser provocada, mas ela também pode ser natural. E dentro dessa emancipação natural, nós encontramos, por exemplo, as situações durante o sono, quando o corpo está repousando, na qual o espírito, não necessitando desta inatividade, pode emancipar-se e entrar em relação com um mundo espiritual, onde ali ele tem um pouquinho mais de liberdade com relação às suas faculdades. É o que se esclarece aqui na questão 401. Durante o sono, a alma, ou seja, o espírito encarnado, repousa como o corpo repousa? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se, ou seja, né, dá uma aliviada. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha que bacana. Quer dizer, então, neste momento do sono, quando o nosso corpo está repousando, o nosso espírito, não tendo necessariamente a necessidade do repouso, ele pode aproveitar desses momentos e emancipar-se, onde, nesta situação, ele pode entrar em relação com outros espíritos, como está sendo dito aqui. Entendemos, né? Inclusive no nosso canal aqui, né, a gente já fez alguns estudos a respeito do tema. Mas nós entendemos aqui com relação a este momento e esta situação na qual o espírito se emancipa. Ok. Agora a questão que fica é, o que nós fazemos lá? Como nós podemos avaliar este momento que nós tivemos ali, aquilo que nós fizemos durante esse período? Como que nós conseguimos avaliar isso? Os espíritos ainda nos esclarecem, né? Aqui, ó. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, né? Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, que enquanto acordados. O que pode acontecer? Ele pode se lembrar do passado e algumas vezes até prever o futuro, se Deus o permite. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. Por isso, né, que a gente inclusive vê aqui, né, que o espírito ele tem uma vontade constante de se libertar, né, porque ele pode dar mais vazão às suas faculdades, né? Aqui fala, adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É, a miúde, uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões, ou seja, as suas algemas, e de investigar no passado e no futuro. Pobre homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. As coisas mais simples, né? Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Né? E aí, uma coisa muito interessante que acontece. Olha só. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Esses espíritos, espíritos elevados, quando dormem, olha só que interessante, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conservam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando voltem, ou seja, quando voltam, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temeis a morte, porque todos os dias morreis, como disse um santo. Mas, isso que a gente acabou de ver, né, que o espírito, né, vai ter contato com seres que lhes são superiores, que com estes viajam, conversam, se instruem, né? Vide os livros do André Luiz, né, Manuel Filomeno de Miranda também, conta muito dessas relações. Agora, isso com os espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm de passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós.
E o que gera simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura de prazer. Também, as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos, em nosso íntimo, que os entes com que antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos sem nunca os termos visto com os olhos, é ainda o que explica a indiferença. Há homens que não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vida. Então, ali, neste momento de emancipação, o que será que nós vamos buscar? Com quem será que a gente tem se relacionado durante esses momentos de emancipação? Será que eu vou buscar coisas boas? Será que eu vou estudar? Será que eu vou trabalhar no bem? Será que, né, eu vou entrar em contato com espíritos superiores a mim para investigar, para auxiliar os outros, né, para, enfim, auxiliar naquilo que eu poderia oferecer ao próximo? Ou será que quando eu durmo, né, o meu espírito se emancipando, ele vai buscar coisas que não são muito agradáveis, que não são muito edificantes, coisas que talvez nem aqui enquanto estado de vigília eu tenho coragem de falar. Será que ele vai buscar isso? Enfim, o que, que nós buscamos? E esta é uma grande questão, né? Porque se nós temos essa possibilidade de se emancipar, então, talvez para muitos de nós, uma oportunidade bendita para que a gente possa também se adiantar através do trabalho, através do estudo. Isso exige da gente bastante disciplina, né? É preciso que a gente mantenha um compromisso, né, com a espiritualidade para que nós estejamos ali disponíveis para isso. E quando a gente fala disponibilidade, não quer dizer simplesmente estar ali presente. Quer dizer também que nós devemos nos preparar para que, quando esta possibilidade aconteça, eu tenha condições espirituais de participar daquilo. Como assim? Bom, eu quero estudar no plano espiritual, eu quero trabalhar no plano espiritual, eu quero auxiliar, como o André Luiz relata nos seus livros. Né? Quero fazer tudo aquilo lá. Ok. Mas durante o seu estado de vigília, enquanto você está acordado aqui, será que você também se preocupa com isso? Ou será que você busca, de alguma maneira, estudar, ler alguma coisa edificante, um livro, né, que te esclarece? Você procura estudar, você procura praticar algo, né, talvez até fora das suas atividades corriqueiras, algo que vai auxiliar alguém. Como que você busca aproveitar o seu tempo, né? Porque a gente tende, né, a querer achar que somos espíritos diferentes, que quando a gente dorme eu vou ser um outro espírito, ou quando a gente morre eu vou ser um outro espírito. Não, somos nós mesmos. Então, aquilo que eu vou buscar, basicamente, é um reflexo do meu próprio espírito, né? Eu vou procurar aquilo que realmente eu tenho desejo, aquilo que realmente vibra em mim. Mas, se a gente está estudando aqui, quer dizer, nós sabemos que existe a possibilidade de se adiantar. Será que tem algo, né, que eu posso fazer a mais? Então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa oração fala do momento em que nós, né, aqui a gente está dentro do item que fala das orações para aquele mesmo que ora, nós estamos aqui à hora de dormir, ou seja, no momento que antecede ali esse nosso descanso do corpo. Né? E olha só o que nos é falado. Prefácio. Kardec nos traz o seguinte. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar, como nós vimos ali no Livro dos Espíritos. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, já que ela ainda continua, né, sob a influência da matéria e ligado, portanto, a ela, né, a alma se desprende em parte da matéria e entra em gozo das faculdades do espírito, mais ou menos ampliadas. Né? Isso depender da condição de evolução de cada um. O sono foi dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Olha que interessante isso. E também para das forças morais? O que será, né? É interessante a gente pensar porque, já percebeu assim? Às vezes a gente passa por um dia difícil, um dia que, às vezes, tivemos um atrito com alguém, às vezes nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Às vezes no seu trabalho você pensa que você poderia ter feito melhor, né? E, enfim, aquilo ali fica te martelando, aquele desejo de ter feito melhor, né? E muitas das vezes a gente precisa de dar um tempo, né?
Por exemplo, nesse atrito com aquela pessoa, se você vai lá e tenta resolver aquilo naquele momento, pode ser que não seja o bom momento. Nada como o tempo, né? Então, às vezes, no outro dia, com a cabeça mais fria, o outro também, pensando um pouquinho mais, refletindo, né, dando tempo ao tempo, esperando os ânimos se acalmarem, aí pode ser que seja um momento mais adequado para resolver alguma questão, né? E nesse tempo que se passou, obviamente, né, você pode ter tido a oportunidade de descansar, de dormir, e aonde isso também te auxiliou a reparar não apenas as suas forças orgânicas, ou seja, do corpo físico, mas também as suas forças morais. É onde você agora está com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, os ânimos mais calmos, né? Renovou as suas forças morais. E ali, então, um novo dia, uma nova oportunidade de refazer, de recuperar, de redirecionar, né? Então, enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos, né? Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Olha que interessante isso, né? Porque a gente fala assim, poxa, mas eu não me lembro dos meus sonhos. E o sonho, né, é a lembrança daquilo que o espírito viu, daquilo que ele vivenciou, daquela experiência que ele teve, né, durante esse momento de emancipação, né? Tem vários aspectos. Tem aspectos da visão da alma com relação às coisas materiais, da visão da alma com relação às coisas espirituais e também daquilo que o espírito deu, né, a realidade, aquilo que ele gostaria de ter visto, né? Fruto às vezes da imaginação, das preocupações do dia a dia, né, dos seus desejos mais íntimos, às vezes sob a influência de outros espíritos, enfim, coisas que nem sempre refletem uma realidade aqui para nós no plano espiritual, perdão, no plano material, mas que para o espírito representaram ali algo que ele de fato experienciou, né? Mas, enfim, essa mistura toda de, né, coisas que ele vivenciou nem sempre trazem de fato ou permite que seja lembrado, né? A gente realmente não pode lembrar de tudo, porque se a gente se lembrasse, isso atrapalharia muito a nossa relação aqui, né? O esquecimento do passado é uma consequência ainda dessa grosseria da matéria do corpo que nós temos aqui na Terra, né? Este esquecimento, para nós, ainda é muito necessário. Do contrário, nós nos sentiríamos bastante influenciados, né? Muitas das vezes humilhados, muitas vezes com orgulho exacerbado, visto que nós reconheceríamos aqueles que estiveram ao nosso redor ontem, em outras vidas, em outras encarnações. Aquele que eu ofendi, né? Aquele que me ofendeu. Então, esse esquecimento, se ele não existisse, né, ele me permitiria ver no outro o nosso passado e muitas das vezes isso nos distanciaria, ao invés de aproximar. Por isso o esquecimento hoje é muito importante, para que a gente tenha essa nova oportunidade, esse novo recomeço, essa página branca, essa nova página onde a gente pode escrever coisas novas com aqueles mesmos de ontem, né, de outras encarnações. Então, da mesma forma que durante a nossa encarnação esse esquecimento acontece, durante o nosso dia a dia, né, nesse intervalo, né, menor do que aquele intervalo entre uma vida e outra, né, ali, nesta condição nossa aqui, também acaba sendo necessário. Aí você fala, mas como que eu vou aproveitar destas relações que eu tive com outros espíritos, sendo que eu não me lembro? Bom, aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição, né? Em determinado momento, esta lembrança ela se manifesta para nós como uma intuição. É só a gente abrir um pouquinho os nossos olhos para perceber. Muitas das vezes isso acontece. Mas, voltando aqui ao nosso estudo, este momento de emancipação é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Por quê? A verdadeira pátria é a pátria espiritual. A verdadeira vida é a vida do espírito. Aqui nós estamos em uma passagem temporária. E em breve voltaremos para o mundo espiritual de onde nós viemos, né? Então, nesses momentos de emancipação, é o prisioneiro restituído por momentos de liberdade. Agora, olha só. Como se dá com um presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Olha que interessante. Quer dizer, ele faz uma comparação aqui, né, com um presidiário perverso. Vamos supor que, dentro desse contexto, dentro deste exemplo, né, que esta pessoa, né, no caso,
né, que está sendo ilustrado aqui, se a ele fosse concedido um momento de liberdade e se ele aproveitasse mal daquele tempo, né? Bom, perdeu uma oportunidade. Ele não aproveitou aquela hora para se adiantar, para se melhorar, para fazer coisas positivas, né? Mas ele poderia ter feito. Ele poderia ter procurado coisas boas. Poderia ter aproveitado o tempo para estar, por exemplo, perto daqueles que, né, o fazem bem. A mesma coisa para nós. Neste momento de liberdade, neste momento de emancipação, enquanto nós estamos dormindo, para onde nós estamos indo? É a nossa pergunta que fizemos lá no comecinho. Será que eu aproveito esta hora para me adiantar espiritualmente? Ou seja, de um ponto de vista intelectual, de um ponto de vista moral, praticando a caridade, servindo aos outros, procurando aprender. Será que é isso que eu estou fazendo? Bom, isso é uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Olha só, se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Olha só que interessante, né? Então, o que vibra na gente, né? Qual é o nosso desejo central, aquele pensamento, aquele desejo que está lá no nosso fundo, que a gente emite com maior frequência e que traduz a real vontade que nós temos, né? Será que a gente conhece esse nosso desejo central? Será que nós já nos autoavaliamos o suficiente para chegar à conclusão daquilo que existe no nosso ímã, ali que vibra mais forte? Porque a gente às vezes esconde de nós mesmos, né? A gente não quer ver. Mas ele existe, ele está ali. E às vezes, né? Esse nosso desejo talvez não seja bom. Mas por quê? Porque, né, é uma coisa injusta que aconteceu comigo? Não. Isso que existe dentro da gente é reflexo da nossa essência espiritual. Então, se aquilo que existe em mim reflete ainda coisas negativas, é porque o meu espírito ainda conserva esses maus pendores, essas más tendências. Fruto do quê? Fruto da minha bagagem espiritual que foi construída ao longo dessas várias vidas. Poxa, mas ela existe em mim, agora eu fico, né, agora com esse pensamento, né, olha só, eu sou assim, eu sou, né, tenho esses maus pendores, poxa, mas como que se reconhece o verdadeiro espírita, né, ou o verdadeiro cristão? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para domar suas más inclinações. É isso que nós estamos falando. O autoconhecimento, esse reconhecimento é extremamente importante para que a gente possa olhar para nós, vermos aquilo que precisa ser corrigido e trabalhar para que aquilo se altere, né? Se nós reconhecemos isso, que bom, porque hoje nós temos a oportunidade de trabalharmos para que, em um segundo momento, esse nosso esforço se traduza em um aprimoramento que nós construímos dentro de nós, né? Vide lá o texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o adultério pelo pensamento, né? Onde Kardec nos esclarece isso, em que talvez uma pessoa não tenha essas mesmas tendências que nós, apesar de nós termos, e hoje a gente se vê obrigado a fazer esse esforço. Enquanto, inclusive, outros que ainda se comprazem nesse mesmo desejo ainda nem se tocaram para aquilo. Né? O Kardec nos esclarece, né? Aquele que se compraz naquilo, ele nem chegou a perceber. Né? Aquele que se incomoda com esses maus pendores e que se esforça para, né, domar essas más tendências, o esforço, né, essa mudança ainda está em vias de se fazer. E naquele que não sente nada, o esforço já foi feito em outras essências, em outras existências, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Né? Então, é importante a gente reconhecer aquilo que existe dentro de nós, aquilo de nós, e que, portanto, pode ser um indício daquilo que, né, me faz buscar tal ou tal coisa. É o que ele fala. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Né? Então acontece. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda distantes da perfeição. Não podemos acreditar que somos aqui espíritos, né, perfeitos. Obviamente, existe diferença de progresso espiritual realizado por cada um de nós. Obviamente. Mas é importante de reconhecer que a grande maioria de nós aqui ainda trabalha
se esforça por alcançar essa subida. Essa subida exige esforço de nós, né? E nós ainda temos o peso da bagagem que nós trazemos do passado, que precisa ainda ser aliviada, ser, né, amenizada. Estamos trabalhando para isso, que bom. Se já percebemos, se já nos despertamos para isso, ótimo, graças a Deus. Porque então agora a gente tem a oportunidade de trabalhar para melhorar. Então, se nós entendemos tudo isso, e agora a gente fala, nossa, então quer dizer que durante o sono eu posso me aprimorar ainda mais? Vou fazer um esforço para que isso aconteça, né? Então, Kardec ainda nos traz aqui, ó. Eleve, pois, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus. Quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Olha só que interessante, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha só, então quer dizer, existe sim essa possibilidade da gente se esforçar. Podemos fazer aqui, enquanto no estado de vigília, o nosso esforço no nosso estudo, nas nossas reflexões, de aproveitar bem o tempo, né? E de, então, reconhecer, neste momento do sono, uma grande oportunidade. Para isso, vamos bater a porta, né? Pedir para que nos seja concedido. Pedir que a gente possa entrar em contato com os nossos bons espíritos, os nossos guias espirituais, espíritos familiares que nos acolhem para o bem, para que a gente possa ter com eles esses momentos de emancipação. E nos afastarmos também um pouco da matéria, né, do apego às coisas materiais. Porque, como ainda nós continuamos, mesmo emancipados, sob a influência da matéria, a matéria influencia no grau de lucidez, de consciência que o espírito tem nesses momentos. Então, muitos de nós ainda, nesse momento de emancipação, não temos ainda a lucidez suficiente para perceber aquilo que se passa ao redor. É necessário que o espírito se eleve para que ele esteja capacitado a perceber aquilo que se passa. Então, esta capacitação é resultado de um esforço que é feito pelo espírito. E aqui, enquanto nós estamos encarnados aqui no estado de vigília, é o momento para a gente se esforçar nisso. Então, por isso do estudo, por isso das leituras, por isso do trabalho no bem, por isso da caridade, né? Mudar os pensamentos, avaliar coisas positivas, desapegar de outras, mudar aquilo que nos move, perceber aquilo que nos traz o bem, né? É isso. Praticar aquilo que nos foi ensinado. E aqui ele termina, né, com a prece. Fala o seguinte: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze meu anjo guardião que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Olha só, não está falando de lembrança, está falando de uma impressão. Então, nestes momentos em que nós temos a possibilidade de entrar em contato com os bons espíritos, vamos pedir a Deus para que a gente possa estar com eles, para que a gente possa aproveitar esse tempo para o nosso adiantamento. Vamos fazer como fala? Uma hora dobrada, né? O tempo dobrado, né? Turno dobrado, para que a gente possa realmente aproveitar esses momentos. Não é verdade? E é isso que se fala aqui, né? Olha só. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, né, eles ficam de acordo, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. Está falando de espíritos que vêm em missão. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, ou seja, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Né? Então, esses esclarecimentos, né, que são muito importantes para nós, né, refletem uma grande oportunidade que nós temos, né, de aproveitar aqui para nos elevarmos. Então, que antes de dormir nós possamos fazer esta oração, né, ou refletir sobre isso,
fazer a nossa oração aos anjos guardiões, né? Tem aqui, ó, nesse mesmo capítulo, ó, olha só, as aflições da vida, para pedir um conselho, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, para pedir a força de resistir a uma tentação, para pedir a corrigenda de um defeito, para afastar os maus espíritos, e aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Olha só, compõe aqui um conjunto de preces por aquele mesmo que ora. Muito bonito isso aqui, depois a gente faz um estudo desse outro. Mas, olha só, todos nós temos um espírito bom que nos toma sob a sua proteção. Então, é como se nós estivéssemos pedindo a ele que viesse com seus conselhos. A gente pedindo, né, humildemente, a companhia dele para que a gente possa seguir melhor o nosso caminho. Então, que a gente possa refletir sobre esse tema, né, sobre esta oportunidade que nos é concedida. E que a gente, então, tenha a misericórdia, né, ou receba a misericórdia divina para aproveitar bem, lembrando a nossa responsabilidade, né, de transformação. Bom, meus amigos, então, nesse estudo breve, né, ficamos por aqui. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade, aos nossos anjos, guardiões e espíritos protetores, e que eles estejam conosco nesses momentos, enquanto nós dormimos, né? Que nós tenhamos a disciplina de estarmos ali dispostos, né? Inclusive no próprio horário, né? Para que a gente, não como um dogma ou como uma regra, um ritual, não, mas é assim, a gente não marca o horário lá no dentista, a gente não marca lá o horário no psicólogo, a gente não marca o horário lá na academia, né? Então, existe alguém que nos espera, que nos aguarda, com um horário, já que ele também tem outras obrigações. O profissional ele vai ter outras obrigações. Não é diferente para com os espíritos. Eles também têm obrigações. E se nós não estivermos ali disponíveis ou dispostos, como que eles vão poder assumir um compromisso com a gente? Né? Então, fica o convite. Então, agradecidos, ficamos por aqui, fiquem com Deus e até um próximo estudo.